Mas é por isso que a maior parte das empresas não consegue crescer, entendeu? Por isso que a maior parte das empresas travam. Você que tá preocupado com vender, com caixa, pagar a conta. Então venda é o mais importante. Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre transformando a automação de processos e insights de Rafael Martinelli, CEO da Homes. Rafael Martinelli é um empreendedor de destaque conhecido por suas funções de liderança em empresas de tecnologia inovadora. Ele é fundador e CEO da Homes, empresa focada em gestão e automação de processos, que fundou em maio de 2022. Martinelli também atuou como fundador e CEO da Gesta, empresa vendida para Thomson Reuters em 2022, como presidente do grupo Hetz Parker desde 2015, onde foi fundamental no desenvolvimento de soluções digitais. Com a trajetória marcante na transformação do setor de tecnologia, Rafael lidera iniciativas de inovação e crescimento, impulsionando a Homes a oferecer soluções avançadas em automações e em processos. A galera pesquisou a sua vida, tu viu? Só? Gratidão, cara, bater esse papo contigo. Eu que agradeço aí o convite. Obrigado mesmo. Vambora. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine, co-host do podcast. E aí, Léo? Vamos para mais uma. É isso aí. Bora. Cara, conta pra gente, assim, como é que você caiu nesse mundo de BPO, de tecnologia, com o Exit, vendendo pra Thomson Reuters? Então já tem alguns bilhões na conta, Nada, né, cara? não posso reclamar, mas assim, é engraçado depois que você realiza algo, a vida continua, né? Você acha que é aquilo que vai mudar a sua vida, muda algumas coisas, mas a vida continua. Cara, a minha história eu tenho empresa há 18 anos já. Né, Você é dev, não? Fui dev. Ah, Há muito tempo eu fui dev. Então, tem uma cabeça lógica, então. Né? Tem. Eu sou engenheiro de formação. Né? E eu caí em dev por estágio que eu fiz, aí fui indo, caí em dev. Eu tinha uma empresa com meu irmão. Na verdade, antes eu trabalhava com meu irmão, a gente saiu, fundou uma empresa nossa mesmo. E aí nessa trajetória a gente começou a prestar serviço de desenvolvimento de software mesmo. E aí depois, nesse meio, o serviço de desenvolvimento de software ele é legal, mas ele é um problema, né? Porque você vende, você aumenta custo. E a margem, por mais que você faça o maior trabalho do mundo, a margem não tem muita mágica ali. É gente, né? É gente. E nesse meio do tempo, você falou, cara, a gente precisa ter alguma coisa, ter algum produto. Aí que, nesse começo que surgiu o Homes, uma primeira versão, nada a ver, que era um projeto pessoal meu com um primo, para venda de foto royalty free. O que é isso? Cara, tem muita gente que tira foto muito bem, mas é amador. Então você poderia ter um site para vender essas fotos. Essa era a ideia do projeto. Então a gente começou a desenvolver, isso depois virou um projeto para Petrobras, para o Odebrecht e tudo, e aí a gente fundou o Homes como ainda gestão de documento. E aí, depois disso, que a gente foi entender, mas o documento em si, era foto, depois documento, e eu precisava de... Só que assim, as pessoas, agora eu quero aprovar o documento, eu quero ter um fluxo de aprovação. A gente começou a criar um monte de módulos, e há uns 4 anos atrás, falou, cara, vamos reescrever tudo. A gente reescreveu tudo, aí botou engine de BPM, botou uma série de coisas e virou o software. Que é hoje, que é mais voltado a processo do que documento. Apesar de ser muito bom de documento, tem mais de 200 milhões de documentos na plataforma. Porque no começo era só documento. E aí acabou vindo o Homes, e nesse meio que veio o Gesta, que foi vendido. Em 2019 entrou um fundo de investimento na empresa. Hoje vocês têm um sócio capitalista? Tem um sócio capitalista. E aí, em 2019, entrou o fundo, a gente já tinha o Gesta também. O Gesta veio porque, assim, no começo do Homes, lá no começo, a gente fez tudo errado. A gente fez tudo errado. A gente fez o software para depois entender a necessidade. A gente vendeu para 2 grandes clientes, mas falou, tá bom, o que eu faço com isso agora? E a gente foi investigando e entendeu que o mercado de contabilidade era um bom mercado para isso na época. E aí eu já conhecia esse mercado. Aí veio a ideia do Gesta. O Gesta era um software totalmente nichado para contador, fazia toda a gestão das obrigações contábeis. Então, uma empresa do Simples Nacional tem que enviar essas obrigações por mês, o lucro real é esse, assim por diante. Foi uma máquina de vendas ali. Foi 5 anos, crescimento de 100% todo ano. E aí no quinto a Thomson Reuters falou, quero comprar. Eu tô resumindo bem, né? A gente fez uma parceria comercial com eles. Eles escolheram o melhor software do mercado, acharam que era a gente fez. Quando a gente começou a vender com eles, deu 1 mês de venda, ele falou, quero comprar. A gente falou, não quero vender. Aí ele falou, eu quero comprar. E aí a gente foi negociando e saiu. Então, foi no meio disso tudo, Só que aí o Gesta a gente fez diferente.
O gesto a gente foi para um evento, a gente entendeu o mercado, eu chamei os meus contadores que eram clientes, fizemos toda uma rodada com eles, desenhamos software assim e fomos para um evento só com papel. E eu queria beta tester. A gente saiu lá com 30 clientes pagantes do beta. Do papel. Do papel. Tipo assim, ó, e a gente falou, ó, não tem nada, daqui 4, 6 meses tem a primeira versão, você vai pagar um mínimo, mas vai pagar e você depois, quando tiver pronto, você vai pagar um pouco mais, mas você vai ter sempre esse desconto pro resto da vida. Os caras Isso assinaram. é interessante. A gente, totalmente diferente do primeiro, né? Fomos com papel, fomos com PowerPoint e deu certo. Sensacional. É. E, Léo, quando você olha assim, né? Especificamente, a gente estava conversando antes sobre algumas não conformidades dentro de processos executados por marketing. O que você vê que é a importância dessa ponta de estruturação de processo e workflow e onde que, por exemplo, dá a caquinha que, por exemplo, você está sofrendo agora com o teu time? Cara, eu acho que é porque assim, a memória é falha, né? Eu acabei de mandar uma mensagem pra uma pessoa falando isso. Buscar lembrar tudo pela memória é impossível hoje em dia. Tipo, tem muita informação, muita coisa acontecendo. Aí, por exemplo, falando de marketing, né? Marketing é uma área muito dinâmica, acontece muitas coisas e são muitos detalhes. E a partir do momento que não organiza o que tem que ser seguido de um procedimento, né? Passo a passo, literalmente passo a passo, a primeira vez a pessoa acerta, a segunda vez a pessoa acerta, na terceira vez esquece alguma coisa. Por quê? Porque entrou alguma outra demanda, entrou alguma outra necessidade e simplesmente aquele processo não está consolidado em nenhum local, nenhuma plataforma de forma detalhada, né? E aí dá problema. E aí, Rafa, explica assim, cara, o que é esse tal desse BPM e como é que a gente encaixa? Toda vez que alguém me liga falando assim, cara, não tô conseguindo organizar alguma coisa, eu passo teu contato, você tá ligado? Tá bem. Explica o que é esse conceito do BPM Cara, e de onde que surgiu essa tecnologia. Né? Perfeito. BPM nada mais é do que uma metodologia, né? Uma forma de você desenhar processos de maneira universal. Então, se alguém lá na China desenhar um processo no formato BPM, alguém aqui vai entender o mesmo formato, que é a caixinha, aquele triângulo. É um padrão. É um padrão, triângulo de decisão. Ou seja, tem uma série de elementos que você descreve o processo. Nós somos um BPMS, é um sistema que orquestra esse fluxo, esse BPM. Então, por exemplo, ele quer que o processo de marketing dele tenha essas etapas, que toma uma decisão aqui, ele mapeia esse processo, desenha na linguagem BPM, e aí você tem um software que faz esse processo rodar. Então, nada mais é o BPM, é um método padrão de você desenhar processo. Poderia ser qualquer outro método, eles criaram um. Então, isso facilita, porque aí você tem softwares que gera BPM de um lado, você importa do outro, o mesmo fluxo, as pessoas sabem se comunicar porque aquilo lá tem uma linguagem universal, mas nada mais é do que uma maneira de você desenhar um fluxo de trabalho. Agora, eu imagino o seguinte, Rafa, que assim, na Growth, cara, qual que é a principal dor, né? Você passou pela aceleração, você sabe como é que é. Poucas empresas fizeram o que você fez, né? De achar um nicho, definir, botar foco, o caramba, e ia falar assim, não, eu quero ter um fluxo de qualificação. Velho, sem nicho não tem fluxo de qualificação, você não definiu para quem você vende. Agora, eu imagino a dor que deve ser para vender essa instrumentalização, porque os caras não tem. Como é que fatura uma nota fiscal? Não, que chega a nota a gente manda, né? E como é que você faz isso, cara? Cara, o que a gente fez, né? E a experiência do Gesta nos ajudou muito. O fato de ser nichado é a quinta maravilha do mundo. Eu sabia o evento que eu ia, eu sabia quem era o meu público, eu sabia o que ele lia, eu tinha contato com os maiores influenciadores do mercado. E aí você veio uma ferramenta como o Homes, literalmente eu posso vender para qualquer segmento. Literalmente. Então o que a gente fez? Falou, cara, mesmo quando eu voltei, né? Porque eu ficava muito no Gesta, eu voltei pro Homes. Qual que é o nicho que a gente vai escolher? Não, mas dá para vender para todo mundo. Tá, mas não escolher um nicho. Então o que a gente faz? Hoje nosso maior nicho é concessionário de veículos e a gente abriu agora construtor. A gente tem todos, tá? Eu atendo varejista, tudo que você imaginar a gente atende, mas como foco, o meu foco de ida a mercado era concessionárias, agora construção civil. A gente prepara tudo. O discurso de vendas, todo o material. Parece que eu sou um software de concessionária, mas eu não sou. E eu tenho os processos prontos. E aí eu ganho experiência, eu tenho experiência. Mas assim, eu tenho eles prontos como sugestão para o meu cliente. Sempre tem uma mudança, sempre tem. E os clientes adoram isso, né? Uma coisa é uma tela em branco, outra coisa é eu falar para você, ó, eu tenho esses 5 processos de admissão aqui. Você vai bater o olho e falar assim, puta, esse aqui é parecido com o meu. Uma variação aqui ou outra, já tem alguma coisa pronta. A gente está fazendo, inclusive, toda uma plataforma para o cara poder pesquisar e já instalar o fluxo que ele quiser. Mas hoje a gente... Então, construção civil. Pô, eu tenho Tecnisa, Trisul, tenho grandes construtores. Então, eu já sei os processos que esses caras usam. Claro que, numa empresa grande, os processos são muito diferentes. Né? Os processos de uma Tecnisa, de uma Trisul, são muito diferentes.
mas na essência é a mesma coisa. Aí eu pego, eu removo essa essência lá e mostro para um cliente menor. Falo assim, cara, geralmente o cara faz pagamento assim. Ah, é verdade, eu faço um boletim de medição, que na obra você tem que fazer um boletim de medição. Uhum. Então eu já dou esse cardápio pronto, por quê? Porque aí eu tô nichando por segmento. Eu tô abrindo cada segmento no momento que eu vou conquistando e entendendo ele. Abrir todos, esquece, aí eu fico genérico. O meu discurso, que eu não posso falar que eu vendo BPM. Ninguém sabe o que é BPM. Ninguém quer BPM. Ninguém quer BPM, eu tenho que falar da dor dele. Então, BPM a gente tá falando aqui, etc. Mas, tanto que há um bom tempo eu falei, arranca esse discurso de todo, ninguém sabe o que é. Ah, software de low code. Outro. Low code como IA. O IA, exato. Ninguém sabe o que é. Então, a gente vai abrindo o segmento, entendendo a dor e aí tendo o discurso. O discurso é nichado, a plataforma em si não é. Agora, o que é interessante é o seguinte, que realmente, cara, no final, tu tem um Lego que você consegue montar qualquer processo de entrada e saída de produto. Exatamente. Né? Não, e isso é muito importante. Às vezes a galera acha que não é importante ter um mapa de processos na empresa, mas, por exemplo, saiu uma pessoa do time ali. Onde é que ficou aquele conhecimento? Eu ia falar exatamente isso. Você falou de tudo isso e a pessoa esqueceu, mas e se ela sair? Que é pior. Que é pior. Exatamente. E por que eu trouxe esse exemplo? Né? Porque hoje eu recebi uma mensagem, né? Até lembrei, de uma área específica da empresa, da Growth, me pedindo um acesso. Só que era um acesso de admin e por isso que a pessoa não consegue entrar, porque tem um segundo fator que vem uma mensagem pra mim. Aí eu falei, cara, você não vai... pro CRM? Não, é pra área de cursos, né? Ah, tá. Falei, cara, por que você quer acessar essa área e tal? Por que você quer especificamente esse acesso? Ah, não, eu quero assistir às aulas. Falei, não, pô, você pode ter um acesso a um usuário seu. Né? É só fulano ir lá, criar um usuário seu, tal. E você vai acessar normalmente. Você não precisa que eu libere esse acesso em específico pra você, né? Só que isso não tá desenhado. Exato. E nessa área mudou as pessoas, né? Foi mudando ao longo do tempo. Quer ver um exemplo simples? Quando você vai crescendo, eu não sei se vocês têm esse tipo de processo, a gente tinha, e por acaso a gente usa o Homes mesmo, né? O Homes para ajudar a gente. Processo de admissão. Parece simples, mas, cara, você vai crescendo, você precisa ver máquina, você precisa ver acesso. Esse cara tem acesso ao CRM ou não tem? Tem acesso ao RP ou não tem? Qual tipo de acesso? Kit de onboarding. Marcar o onboarding. Vai aumentando. Marcar o onboarding com o gestor. Disparar para contabilidade, tem que contratar o cara, disparar para o financeiro, cadastrar no RP. Hoje a gente faz um contrato de admissão, dispara 8 outros processos. Para quê? Para as pessoas saberem que alguém entrou na empresa e fazendo o trabalho delas. Aí você sabe já da área, já sabe quais os acessos a pessoa tem que ter. Ah, mas agora tem um software novo. Vai lá, altera o processo, bota o software novo. Parece simples, mas quando você vai crescendo, isso começa a virar gargalo. O cara tem que pedir um acesso para você. Pô, será que não deveria já estar definido antes em algum lugar? Parar a tua hora. Exato, né? Exato. Mas, cara, é a dor do crescimento, normal. Você vai arrumando. A gente também não era assim. Era e-mail, WhatsApp, cara, vai entrar um cara semana que vem, tem máquina. Puta, não tem. Não importa o resto. Tem que ter máquina, né? Aí o cara hoje, a gente tem um processo lá que mantém um estoque mínimo de máquina, cara, aí já dispara pedido. São besteiras, mas você vai crescendo e isso toma tempo, né? Agora, assim, a minha grande dúvida, Rafael, cara, qual que é a bucha que o Léo tava reclamando com o time? Processo da live, né? Então eu faço live lá todo dia de manhã, todo dia 8 horas da manhã, tem uma live minha e tal. A live tem que ter thumb, a live tem que ter título, a live tem que ter descrição, tem que ter CTA. São várias plataformas. Tem que ter o link, tem que estar dentro do StreamYard, porque dispara tudo de uma vez. Pode parecer um processo simples, mas tem, cara, quantas pessoas envolvidas em fazer a thumb, fazer sei lá o que, publicar tudo, é gente pra caramba. Só que ao mesmo tempo, o erro no processo tá além disso. Porque, na verdade, eu dei os temas pro Danilo, sei lá, tipo, na segunda ou na terça, entendeu? Então, assim, ele precisava ter os temas, sei lá, provavelmente 15 dias antes para conseguir programar e fazer tudo. Então, é antecedência. E aí vem o desafio da burocracia, né? Que é a próxima trava do crescimento, que depois da colaboração vem a trava da burocracia. Cara, primeiro, você já viu algum estudo, alguma análise de se tornar mais engessado o processo, mesmo que se torne mais custoso e mais lento, ganha em relação a não apagar incêndio? Você consegue ver uma correlação em relação a isso ou não? Porque acho que tem um equilíbrio, até onde vale a pena burocratizar e onde não vale. Sem dúvida. Eu nunca vi nenhum estudo, mas eu acredito que é inevitável. Ou seja, tem que ter algum nível de vai ter algum nível de burocracia, mas com limite.
Não pode ser engessado ao ponto que você perca a sua essência, a sua agilidade. Eu quero o RG da sua avó agora. Então. Mas engraçado que eu vi um post outro dia de um vídeo antigaço do Steve Jobs. E ele falava assim: eu sou a maior startup do mundo. Eu nunca tinha visto. Eu tive um monte de vídeo de Steve Jobs e eu não tinha visto esse. E ele falou assim: ó, eu tenho um cara que é o líder do macOS, eu tenho um cara que é o líder do iPhone, eu tenho um cara que é o líder desse. E acabou, não tem outra hierarquia. E eu me reúno com esses caras 3 horas por semana para discutir a empresa inteira. Então, eu sou leve. Uma empresa do tamanho da Apple. Lógico que ele deve ter as burocracias dele. Então, mas não tem 500 mil hierarquias, etc. Mas ele criou uma organização X que tem uma certa burocracia, mas dá agilidade para ele. Então, eu acredito nesse equilíbrio. Não dá também para não ter alguma burocracia. Né? Porque senão, cara, os fundadores, os heads ficam loucos. Porque é WhatsApp o dia inteiro, é e-mail o dia inteiro, é tudo na informalidade. Então, por exemplo, esse seu processo, devia ter definido antes. Pô, falando da nossa ferramenta, você pode ter processo recorrente. Cara, eu tenho que ter um processo que a cada 15 dias, ou toda semana, ou uma vez por semana, vai disparar uma tarefa para alguém fazer algo, porque um outro processo depende dela. Então você vai burocratizando. Mas no começo você vai ver, vai atrasar. Beleza, aí você começa a medir e fala assim, tá, o que está atrasando? Ou por que está atrasando? Aí você se reúne para discutir o problema, né? E não para discutir um incêndio. Por que toda semana atrasa a questão de eu definir os temas? Cara, eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me ajude a definir tema, não sei. Mas tudo. Aí aquela velha frase, aí você começa a medir as coisas, você começa a entender onde está o gargalo, ou o que você pode melhorar, ou o que você pode mudar no seu processo, porque não está funcionando. Né? Então, eu acho que tem uma certa burocracia, mas tem que ter que tomar cuidado, cara, porque a gente, acho que todo mundo cresce aqui, vocês, eu também, por causa da agilidade, porque a gente faz as coisas muito rápido, faz muito bem, mas tem uma certa... Onde que a arte já não... Tem uma certa burocracia, não tem particularmente, jeito. Eu acredito que para as coisas muito recorrentes é muito necessário, né? Tipo, o que me incomodou especificamente nessa ação é que, pô, é uma coisa que tá acontecendo há algumas semanas, né? Tipo, não é uma coisa de ontem, né? E o processo, ele foi, voltou, rodou certo, tal, melhorou, depois se perdeu de novo. Né? Então... E às vezes, cara, a gente não faz isso, às vezes um checklist resolve. Né? Exatamente. Mas a gente não para e cria o checklist. Ou não pede pra alguém fazer. Às vezes um checklist resolve. Mas onde tá o checklist, né? Como é que eu abro isso pro cara fazer? É um pouco mais chato que isso, mas a gente... Não é que a gente não faz porque a gente não quer, né? Tem tanta coisa que na nossa mente é mais importante, mais estratégica, e às vezes não tem ninguém pensando nisso, mas as consequências acabam estourando na gente mesmo. Né? Por que a gente não para e cria checklist? Enfim, eu não sei dar a resposta, mas é meio doido. A gente sabe solucionar o problema, mas às vezes não faz. Né? Agora, assim, né? Um ponto que eu penso... Cara, pra mim, não sei o quanto que você já estudou Falcone, mas pra mim, assim, a base de processo, pra mim, é aquele livro verdinho, que inclusive dei pra tu ler, que é o Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia. Aquilo ali, cara, é um livro, cara, dessa finurinha, fonte grande, muito desenho. Tu lê aquele negócio ali numa sentada, entendeu? Só que ele é incrível. E ele mostra toda a estruturação de processo e como a gente faz, o que é insumo, o que é entrada, o que é saída e tal. E para mim tem 2 elementos ali importantes que a gente tem que analisar no processo. Primeiro, né, que ele mostra que só na transformação tem valor agregado, né? No transporte, na inspeção, na espera, tudo isso aqui é só custo, né? Então, eu não sei como é que uma tecnologia trata isso e o quanto que eu consigo olhar, o quanto que eu estou agregando de fato valor, o quanto que eu tenho verificação. Porque, por exemplo, esse processo da live, provavelmente, até ele rodar perfeitamente, vai ter que ter uma etapa de verificação com um checklist, vendo se, cara, a thumb foi colocada, título tá com SEO, o link tá ali, tem CTA e tal. Cara, fala um pouco, assim, por essa perspectiva, como é que você trata isso? E faz sentido? Faz sentido. O que a gente mais vê dos clientes lá, tem 2 vertentes. Ou são os processos que geram custo, e o cara consegue medir o custo com o processo, porque tem valor, porque ele consegue medir, mas a maior parte que a gente vê é a hora. É o tempo, ele consegue começar a medir o tempo que aquilo está gastando e quanto que aquilo é estratégico ou não, ele diminui o tempo. Então, por exemplo, um processo de faturamento, que pode estar lá, concessionário de veículos, vocês não têm noção a dor de cabeça que é um faturamento. Porque são muitas variáveis. É carro de entrada, sem entrada, financiado, pagamento à vista, troca com troco. E aí ele olha assim, pô, em média, meu processo de faturamento tá demorando, um exemplo, sei lá, 3 dias. Cara, quanto dinheiro se cai para um? É muito dinheiro.
Porque o giro dos caras é gigante. É. Então, o tempo... E é um business financeiro, né? Você sabe disso. É um business financeiro, É. totalmente. Então, dependendo do processo, o tempo, ele é crucial. Agora, tem o tempo também, por exemplo, assim, vamos supor assim, ó, um fluxo de pagamento. Pô, na nossa empresa aqui, ele tá demorando 20 dias para fazer um fluxo de pagamento. Dependendo do negócio, cara, isso também é um absurdo, por causa do meu fornecedor, por causa do giro dele. Então, medir o tempo do processo. Quanto tempo eu demoro para admitir uma pessoa? Desde eu abrir a vaga até ele estar aqui dentro. Ninguém sabe esse tempo. É difícil. É verdade. Você começa a medir. E aí você fala assim, pô, eu quero escalar meu negócio. Se eu tô demorando 1 mês e meio, 2, para botar um cara aqui dentro, ou eu trato esse tempo para ver como eu escalo meu negócio, ou como é que eu faço para reduzir? Então, quando você começa a medir, você começa a ter alguns insights ou questionar a sua empresa, o seu processo e as pessoas e dar objetivo para elas. Fala assim, cara, o RH, não dá para ter 1 mês e meio aqui para dar uma pessoa aqui dentro. Eu quero que esteja aqui em 20 dias. É meio impossível 20, a gente sabe hoje em dia, né? Até o cara sair do lugar e vir. Mas a medição de tempo que tem lá e os SLAs é a coisa mais gritante que começa a aparecer nos processos. Cada tarefa nossa pode ter um SLA. Por exemplo, a gente atende alguns clientes do mercado financeiro, a gente tem SLA em horas. O cara, tipo assim, a gente atende alguns escritórios de investimento. Então, assim, se você fizer um pedido até meio-dia, de manhã, você tem que estar com a tarefa pronta até 3 da tarde. A partir do meio-dia é o dia seguinte. Então, o cara consegue medir quanto que eu estou falhando, porque ele perde 1 dia de investimento. Né? O cliente dele fala assim, não, tô a ordem aí para você investir no fundo tal. Então, o tempo, a medição do tempo já é um negócio que te dá muita informação. Agora, uma outra coisa que eu penso é o seguinte. Cara, quanto custa a hora do Léo pra Grow? Se a gente pensar em relação à remuneração e tal, o fato dele ser sócio. Agora, tô falando de custo. Agora, o quanto que 1 hora do Léo gera? Exato. Olhando para uma campanha, olhando para uma estratégia, fazendo uma otimização, fazendo um teste. E aí, como é que eu vou conseguir fazer esse encaixe? Se eu estou delegando, por exemplo, o acesso a uma plataforma, a atividade é a pessoa certa, né? E como é que o Homes consegue ajudar a gente a tomar essa decisão ou fazer isso de uma maneira melhor? E tem mais, eu ainda pensei, cara, se eu fizer esse processo uma vez e não documentar o negócio, e entra mais 5 pessoas, fazer de novo. Exatamente. Então, eu acho que a primeira coisa, quando você mapeia e desenha o seu processo, você consegue definir quais são os responsáveis pelas etapas. Provavelmente o Léo não tem que estar nessa etapa. Ele não tem que estar em nenhuma etapa dessa aqui. Vou delegar para alguém, isso é um processo muito simples. Só que assim, provavelmente a pessoa que pediu não sabe para quem pedir e não sabe aonde pedir. Então, se ele tem uma plataforma de processo, ele falou, cara, e você comunicou, cara, tá tudo Ele lá? abre, né? Ele abre o processo. Ele Não abre o processo. importa quem vai passar. Não importa. Você já definiu uma regra para quem que vai passar. E aí, dependendo, sei lá, do acesso que ele tem na ferramenta que ele tem, aí cai para ele. Porque, sei lá, porque isso aqui é muito... Só algumas pessoas podem ter acesso. Então, você define a regra de negócio no processo. E aí, você olha e fala assim, cara, ele não vai participar disso, de nada. Ele só vai participar, sei lá, na minha empresa. Cara, reembolso de despesa acima de um valor tal passa por mim. Por quê? Porque a regra é minha, eu quero ver. É muito alto valor. A passagem comprada na véspera, porque assim... Por que eu falo tudo isso? Porque antes era liberado, né? Passagem era ligar pro secretário e pede. Aí comecei a olhar e falei, não, umas passagens caras. Por quê? Porque ninguém se planejava. O cara é difícil. Pô, você já sabe que você vai viajar daqui 10, 15 dias, 20, se planeja. Não, o cara pedia com 3 dias de antecedência, lá em cima o preço. Cara, passagens acima de tal valor, o CEO tem que... Aí o cara tem que justificar. Por quê? Porque eu quero controlar o custo. Então eu defino a regra. Eu acho que é isso que é o legal. A pessoa sabe que é lá que pede. Antigamente, como é que era? A secretária toda vez, o cara tá pedindo passagem pra lá. Posso comprar? Pode. Tudo era pode. Aí umas que eu brecava, eu ensinava o cara. Pô, você tá pedindo com tantos dias antes. Agora o processo só chega a mim se a regra de negócio, se ele passar ou não pela regra de negócio. Então me alivia tempo. Então isso aliviaria muitas das coisas que chegam no Léo, deveriam ser aliviadas pelas regras de negócio. E as pessoas sabem aonde elas podem abrir os processos. Cara, e o que é engraçado é que eu fico pensando assim, né, cara? Quanto tempo a gente perde fazendo coisas que a gente não deveria estar fazendo? Muito. Cara, minha agenda agora, né? Tô feliz, agora nós temos a Ingrid na nossa vida, né? Que é a minha secretária. Então, assim... Mas eu até falo pra ela, eu falo assim, cara, você não pode dar sim pra todos os convites que eu recebo. A gente tem uma empresa, eu tenho que ir nessa empresa, né? De vez em quando. Sim.
Só que acho que o grande desafio que a gente tem é esse processo de priorização. E o que é legal quando você coloca um workflow, que é, por exemplo, evento. Chega um evento. Aí tem lá. É um evento com cachê ou sem cachê. Né? Aí já pode. Sem cachê. Quantas pessoas vão participar? 100 pessoas. Nega. Pronto, Acabou. Acabou. Né? A regra tá lá. Se a regra é essa, aí amanhã a regra agora é 300. Muda a regra, o próximo é 300. E você nem se envolve nisso. Só vai chegar pra você, se passou de 300, o cachê é bom, eu quero... Se o cachê for acima de tanto, eu quero ser avisado. Você recebe a notificação, já passou pelo processo. Então você coloca a regra de negócio dentro do processo. E aí só deriva pra vocês, porque vocês querem participar quando acontecer aquela regra. Então é uma libertação, literalmente. Ou seja, você vai chegar naquilo que realmente você precisa atuar. E não naquele dia a dia. E o que a gente tá fazendo, né? Mesmo nessas que eu tenho que atuar, na grande maioria das vezes, isso não me incomoda. Eu aprovo. Na grande maioria você aprova. Então a gente tá colocando o IA no Homes. E por que às vezes, você aprovou isso daqui 90% das vezes com estas condições? Cara, por que eu não posso aprovar para você e só te derivar ainda os 10 que saíram do standard? São coisas que a gente está pensando. Ou seja, a IA poder decidir algumas coisas que legal. e só derivar realmente aquilo que não está muito no meu padrão. Não, e dependendo do que for de verificação de dado, ela sozinha, né? Sozinha. Não, tem que pegar o CNPJ no RP. Eu tenho histórico, eu tenho tudo. Eu sei como você vem aprovando. Então por que eu não posso também... Ou começar a te sugerir, eu aprovaria. Eu aprovaria. Uma hora eu falo assim, cara, aprova você pra mim aí. Então, ainda dá para liberar mais tempo ainda pensando nessas coisas. Agora, o que você vê, assim, como sendo, cara, o principal... Você falou sobre o tempo, né? Mas, assim, o que você viu, assim, tipo, de case que chamou atenção, de save, de retorno? Porque, assim, a gente teve um evento, né? Aí o Léo foi... Por que você percebeu? Conta a história lá do hotel, que era muito mais caro. Do hotel. Então, nesse evento que a gente foi, né? Eu ia levar minha noiva. E aí eu falei, vou levar minha noiva, eu vou pagar o valor correspondente. Eu perguntei quanto tá o hotel, quanto tá a passagem e tal. Eu perguntei pro pessoal que já sabia esse valor, não fui pesquisar, né? Aí me mandaram, tem vários hotéis no local, a maioria das pessoas vai ficar nesse. Aí me mandou o valor. Os outros me mandaram os outros. Eu falei, por que a diferença de valor é tão grande desses outros hotéis para esse primeiro aqui? Aí me falaram, não, esse aqui, o preço era muito similar semana passada. Essa semana é 3 vezes mais caro. Porque aconteceu alguma coisa, chegou muita gente e tal, então eles subiram o preço. E eu falei, e a maioria das pessoas vai ficar aonde? Nesse aqui, que é mais caro. Eu falei, então a gente vai pagar 3 vezes mais caro por causa de uma semana de antecedência, né? E aí, quando a gente desceu um pouco mais, a gente viu que boa parte das coisas que a gente contratava não estava sendo feito 3 orçamentos. Pois é. Aí você pode, brecar. Se não fizer o upload de 3 orçamentos, não avança. Vai. O processo exige... Inclusive, a gente pode disparar para os fornecedores já. Os fornecedores podem participar do processo. E o processo decide. O fornecedor que ganhou é esse. Menor cotação ganhou. Um exemplo. Se for menor cotação, às vezes é técnica preço, né? Às vezes não é só o preço. Mas você pode analisar e alguém sugerir a decisão ou ir para alguém decidir. Dá para fazer a mesma coisa. Não, e isso já até melhorou. Por exemplo, agora nessa semana, ontem não, na verdade hoje, né? Mas foi ontem. Me perguntaram do hotel. O hotel tal tá disponível, mas tá mais de R$1.000, né? Aí eu falei, mas tem outros hotéis na região. Você já olhou, já pesquisou? Cara, saiu menos da metade do valor. Pois é. Com a mesma infraestrutura. Pois é. Falei, a gente gasta às vezes mais porque... Porque, de novo, não é um processo core para vocês, né? O core de toda empresa é vender, cara. Aí lá tá com o cliente. Mas você vai crescendo, essas coisas vão acontecendo. Então, não faz assim. Agora, você perguntou de saving, cara, a gente já viu cada coisa lá. A gente tem clientes grandes que, por exemplo, o cara perdia processo trabalhista porque não tinha documentação. Não tinha Caraca. Hoje você vai lá no home, você digita o CPF do cara, vem a vida dele lá. Porque se fizer todos os processos por ele. Então o cara não é que... E ele estava certo, ele tinha feito tudo, mas ele não tinha documentação. Processo, grandes empresas, construtoras que têm muitas obras, o que acontece? Muita coisa origina na obra e cai num centro de serviço compartilhado para pagar. Cara, o que eles pagam de multa por nota que não chega, por boleto que não chega, ou porque o cara... Tem muita fraude também, não estou dizendo que acontecia isso, né? O engenheiro que manda pagar.
muitas vezes. Então, assim, você tem que ter todo um processo, tem que ter um cara que fiscaliza, tem um cara que vai lá e faz toda a medição. Então, só de pagamento de multa aqui, porque a gente integra com alguns birôs de nota também. Então, eu não fico esperando o cara subir a nota. Eu pego a nota e disparo o processo. E chego lá pro engenheiro na ponta e falo assim, faz o boletim de medição. Porque pensa lá, chega na ponta assim, meu, o cara, sei lá, ele pega um prédio, o cara pegou e põe porta em 100 apartamentos. Imagina a fatura. E aí chega para um cara do financeiro e fala, pago ou não pago isso aqui? Alguém tem que falar, o cara pôs a porta, tá bem, não tá bem. Então, só esse processo de pagamento, coisa grande é mais fácil. Agora, das coisas pequenas, a Tecnisa falou que teve mais de 70% de redução de multa. De multa de boleto, de multa de atraso de pagamento. Por quê? Porque botou um processo. Ah, cara, o processo agora é esse, captura a nota, inicia o processo e acabou, não perde mais prazo. Então, assim, são alguns exemplos. Né? Agora tem uma discussão, Rafa, que é, cara, o que é processo e o que é projeto, Sem dúvida. né? Sem dúvida. E aí, por exemplo, no time de marketing, hoje a gente usa o ClickUp. É ClickUp? ClickUp. Para controlar as atividades, mas não é projeto. ClickUp é uma ferramenta de projeto, não é uma ferramenta de atividades. Né? Exatamente. Então, assim, cara, como é que eu sei a diferença entre os dois e como é que funciona esse mundo? Porque, assim, você acha que, por exemplo, o nosso time de criativo, o que é um criativo, né? Vamos fazer um anúncio pro Facebook, pro Instagram. Gravou, tem que mandar para alguém que vai editar, que vai cortar, que vai masterizar, que vai botar legenda, vai para uma outra pessoa que Na vai verdade, você publicar. até pulou, porque você já pensa muito na gravação, né? Na verdade, tem um processo antes que é a concepção, né? Que é pensar, analisar o que tá funcionando, do que tá funcionando, escrever roteiro, enfim, trazer as ideias para depois gravar. Aí saiu da gravação, cara, revisar essa gravação ali, ver se tá ok para levar para edição, editar em si, ver se a edição tá boa, saiu da edição, aí sim vai pra plataforma, né? Vai pra mão da pessoa para botar na plataforma. Aí tem todas essas etapas. E às vezes até tem falhas nessas etapas, aí dá problema lá no final. Que é quase lá no final, né? Que é quando chega na mão da pessoa pra subir. Que aí olha, pô, peraí, isso aqui não tá certo a minutagem, isso aqui não tá certo, sei lá, o momento ali da edição. Quanto retrabalho vocês têm, assim, de erro de thumb, corte, É grande. minutagem? Muito alto? É grande. Por exemplo, semana passada eu recebi vários criativos. A regra de minutagem é 30 segundos. Pô, mais da metade dos criativos tinha 1 minuto. É isso. Minha hora. Hora do editor. Sim. Quanto que não tem de save aí? Pois é. Sua pergunta, eu acredito sim. Ele descreveu um processo. Para mim, não um projeto, né? Não um projeto. Porque não é começo, meio e fim. É standard. É contínuo. É contínuo, é standard. Tem etapa 1, 2, 3, pode derivar, pode ter etapa 10, pode ter etapa em paralelo, mas é sempre assim. Um projeto não. Projeto de software. Não sei o que eu vou fazer no próximo sprint. Ele é todo dinâmico. Cada hora muda, vai mudando. Então, acho que essa é a grande diferença. Tem projeto de marketing que é assim, cara, nós vamos fazer uma campanha nova, que é totalmente criativa. Vamos criar algo novo. Não uma campanha que eu tô dizendo, aquela standard, né? Vou criar um conceito novo. Pô, isso é um projeto. Vou criar um conceito novo, eu nem sei o que eu vou pesquisar, não sei o que eu vou ter que entrevistar, quem que eu vou ter que conversar, que pesquisa de mercado eu vou fazer. Agora não, cara, esse do dia a dia é rotina. Rotina é processo, é standard. Não estou dizendo que não funciona no ClickUp. ClickUp é uma ótima ferramenta. Eu não falo mal de nenhuma. Eu acho que todo mundo tem a sua... por exemplo, a gente tira muito Kanban. Kanban é ruim? Não. Kanban é ótimo. Só que começa a botar muito time no Kanban. Começa a botar muita área. Começa a ter um processo que tem muita decisão. Ele é bom para coisas pequenas, que tem começo, meio e fim, não tem muitas etapas. Pô, ele é sensacional. E às vezes ele é melhor um Kanban do que fazer um processo com a gente, sem problema nenhum. Agora, quando ele começa a ficar complexo, cara, ele não vai te atender. E você acha que a gente conseguiria controlar esse processo 100% dentro do Homes? Esse que ele conversou, sim, sem dúvida. Você consegue ver, inclusive, quanto retrabalho você está tendo. Porque em algum momento, chega lá, a minutagem está errada, você volta pro cara. Volta pro cara. Aí você começa a olhar e falar, quantas vezes eu tô voltando pro cara? E aí você vai ter, inclusive, o KPI se tá sendo entregue ou não. Porque Exato. tem uma meta hoje, não tem? De entrega de criativo ou de publicação de criativo? Tem uma meta. Exato. Você consegue medir qual que é o tempo médio que o processo inteiro tá rodando, ou por tarefa. Por pessoa. Você consegue medir tudo. Tem uma meta, porque esse é um processo crítico, né? Uma das coisas que a gente tem críticas ali, que se não é entregue, dá problema. Pois é. Né? Então você põe SLA, aí você consegue fazer coisas do tipo assim, cara, o SLA vai vencer daqui um dia, 1 hora. Acho que tem de hora, não sei, não, essa automação acho que só tem de dia. Tipo, o SLA vai vencer amanhã.
e é crítico, aí você é avisado. Ó, não terminou ainda, vai dar problema. Antes de dar problema, né? Que adianta me avisar depois que o SLA venceu. Então dá pra fazer coisas do tipo. Aí você entra onde tá crítico, né? Mas enfim, dá pra medir o processo inteirinho. E aí botar meta pro time, né? Você faz um tempo, sei lá, o processo tá demorando 3 dias. Melhorar. 2 dias. Vamos medir 2. Aí você começa a ver o gráfico de se ele tá baixando, se ele não tá. Eu acho que isso que é legal, entendeu? Você começa e aí as pessoas começam a entender, pô, se eu fazer direito, onde eu posso melhorar, qual que é o gargalo do processo. Aí você vai discutir o número para baixar um número. Mas processo repetitivo, cara, dá para fazer e tem que fazer, né? Que seja no home, seja num checklist, seja em algum lugar, qual que é o processo e como que eu controlo ele. Cara, então, eu dei o desafio pro Bernardo, né, e pro Leandro de analisarem pra gente poder usar. Então já chamamos uma área aí, ó. A gente gosta muito de desenhar, de testar, vamos fazer um processo simples, vamos ver vamos usar. O que é e eu tenho certeza que com vocês não vai ter esse tipo de problema. Qual que é o grande problema que a gente tem? Os heads, né, os nossos clientes, ele dá o power na ferramenta. Por que era uma mudança? Porra, antes eu fazia. Galera, É chato, cara. Antes eu fazia assim, mandava um e-mail pra você ia lá e criava o usuário pra mim. Pô, agora tem que ir lá, tem que abrir um processo. Tem. Vocês sabem, se já implementaram a ferramenta, sabem como é que é. Não, né? cara, a gente tá na dor do crescimento, porque a gente tinha lá 10 ferramentas diferentes para cada coisa, né? Aí tínhamos lá um sistema de gestão com 40 planilhas, né? Então, assim, a gente meio que, botamos um sistema profissional, botamos um outro sistema de automação. E a gente vê que a coisa fica mais lenta, né, cara? Sim. Que é um pouco que para mim, assim, é o que a gente tem que tomar muito cuidado. Do quanto que a gente vai abrir mão do crescimento, da evolução, para sistematizar. E eu acho que, assim, você burocratiza, aí você volta, faz uma sprint de otimização, Exato. deixa mais leve, aí daqui a pouco tá dando merda, tu burocratiza um pouco mais. Sim. E tu fica nessa, né, puxando para cima e para baixo, né? Com certeza. Mas no final eu acho que você ganha, cara. Você ganha. Porque você tem coisa muito descentralizada, é muito retrabalho. Nesse nível, né? Lógico que talvez quando crescer mais ainda vai ser uma burocracia maior, mas eu acho que no final você ganha. Quando envolve muitas pessoas dá um retrabalho ferrado, gigante, assim. gigante. Tipo... Mas é por isso que a maior parte das empresas não consegue crescer, entendeu? Por isso que a maior parte das empresas travam, né? Mas eu acho que o caminho é esse, a gente não tem que ficar se lamentando. Vocês há muito tempo já resolveram para mim que eu era muito técnico, né? Mas hoje, há anos que eu já entendi e demorei para entender que a área mais importante da empresa é vendas. Né? Tô falando tudo isso aqui, mas a área mais importante da empresa é vendas. E é difícil resolver venda. Vocês sabem disso. É difícil pra caramba. Então vocês já resolveram isso faz muito tempo. Beleza, vocês estão vendendo pra caramba. Agora sim, cara, eu vou olhar meus processos. Muita gente fala assim, não, começa já com os processos. Cara, ninguém começa, cara, entendeu? Você tá preocupado com vender, com caixa, pagar a conta. Então venda é o mais importante. Resolveu venda, ou tá no caminho de resolver venda, beleza, agora eu vou olhar a minha operação. O que tá ruim, o que eu posso melhorar. E é natural do crescimento. Então, não adianta eu ter o melhor processo do mundo, não tô vendendo, cara. Não tem nem dinheiro para pagar a ferramenta. Então, a gente demorou muito para entender isso. E aí, hoje a gente usa a nossa própria ferramenta internamente, mas por um tempo nem a gente usava. Por quê? Porque eu tô preocupado com outra coisa. Naquele momento não era aquilo, não era o meu problema mais importante para resolver. Ah, tava bom? Não tava, mas beleza, a gente vai sobrevivendo, né? E também nem todo mundo é cliente para vocês, né? Eu quero, inclusive, provocar um pouco dessa ponta da tua máquina, mas antes da gente falar de máquina, né, cara, uma maneira de você melhorar os processos da área principal da empresa é usando um bom CRM, né? E aqui no Growthcast a gente tem uma parceria com o Pipedrive. Usando aqui com o nosso link, com o QR Code que vai aparecer na tela, você tem 20% de desconto. Tem 20% de desconto no período de 1 ano. E caso você, não sei seu contrato, não sei bem se vai me atender, você pode usar durante 30 dias gratuito por esse link, né? Legal, legal. E Rafa, assim, cara, como é que foi assim, a construção da máquina de venda de vocês, né? Porque vocês têm o mesmo desafio de plataforma, né, velho? Servir pra tudo é uma bosta, porque você não serve pra nada também, né? Sim. Tem um convite importante pra fazer pra você. Se você tem um desafio e gostaria de aumentar suas vendas, ter mais previsibilidade, ter uma equipe comercial que bate meta todos os meses, eu vou realizar um treinamento 100% gratuito, terça-feira às 19 horas. Nele eu vou te mostrar como é que você monta processo, como é que você desenha estratégia, como é que você recruta e como é que você aumenta a maturidade da tua operação comercial, por consequência, colocando mais dinheiro no bolso, com mais taxa de conversão e mais lucratividade. Aqui na descrição desse episódio tem um link para você se inscrever. Se você estiver assistindo isso, vai aparecer um QR Code. Clica nesse QR Code. Eu estou te esperando terça-feira, às 19 horas, pra gente revolucionar a sua operação comercial. É um pouco do que eu falei para você. Né? Quando eu voltei pro Homes, a gente tava atirando para tudo quanto é lugar. Né? Voltei assim, eu sou sócio fundador da empresa inteira, mas, cara,
ter uma empresa já é um problema. Eu tinha 3. Tinha 3. Não ficou satisfeito com um só. Aí eu consegui um baita CEO para uma delas, eu tentei um outro no Homes, não deu certo, e eu tava no Gesta, eu sabia que o Gesta ia vender, aí eu segurei, aí eu voltei. Cara, é nichar. Mesmo que você não seja nichado, você tem que nichar na venda. É isso que a gente fez. Então, por exemplo, o que a gente fez com vocês? A gente sabia que concessionária era o fruto baixo, assim, sabe? A gente tem um software que não está muito bem visto no mercado, a gente atende bem e falou, meu, é esses caras aqui. Então, a gente criou toda... A gente nunca tinha acertado uma esteira outbound. A gente não sabia fazer. Inbound a gente vai até bem, a gente consegue gerar lead. Eu vi que vocês têm um volume legal. Tem um volume legal, a gente faz venda, mas, cara, o inbound é legal, mas é uma parabólica, né? Vem tudo ali, né? E a gente, às vezes, precisa de uns clientes. Então, a gente queria muito ter o outbound focado. O outbound para eu escolher o cliente que eu quero atender. Então, o que a gente criou? A primeira linha de outbound só para concessionária. E ela continua até hoje. O que a gente está fazendo agora? Outbound só construção civil. E eu não mexo ali. E agora a gente começou com o movimento de especializar a venda também. Então, eu tenho uma célula de um nicho, eu vou criar uma célula de outro nicho e aí eu vou crescendo assim. É isso que a gente está desenhando e está vendo que funciona. Não dá para... O discurso do cara de concessionária, com certeza não é o mesmo de construção civil. É outra dor, é outro discurso. E aí, assim, por que então você não abre 5, 6? Aí é fôlego, não digo nem financeiro hoje, daria para abrir, só que aí você perde foco. Não tem gente para olhar tudo isso aqui ao mesmo tempo. Pô, eu vou olhar a construção civil, eu vou lá, vou visitar o cara, eu quero saber o discurso dele, vou lá na ponta, vou na obra entender como é que é, vou entender a dor que eu estou resolvendo. Então, abrir muitos ao mesmo tempo, cara, dá para fazer? Dá, mas precisa ter bastante braço. Não é nem dinheiro, é braço mesmo de entender. Né? Aí você tem que ter time de marketing para criar material para tudo isso. Tem que ter venda especializada, mas o que a gente está fazendo é isso, abrindo um nicho de cada vez. E o inbound a gente não deixa de vender. Por isso que a gente tem todos o... Cara, o que você imaginar de segmento eu tenho. Por quê? Porque o inbound vem. Eu não deixo de vender. Mas é legal que você pode ter ali na fila, né? Na esteira para ser o próximo nicho que você vai puxar, né? Sim, a gente já tem. E aí o que a gente faz? Como o inbound vem, eu acabo olhando para minha base. Quais são os caras que eu tenho maior ticket médio, que mais crescem? Maior LTV. Maior LTV. Aí eu escolho o próximo nicho baseado nisso. Então, por exemplo, a gente testou, e que é legal de testar, a gente testou muito o mercado hospitalar. Que a gente é um dos maiores tickets que a gente tem e cresce muito. Só que, cara, para chegar no CIO... Cara, é muito difícil, velho. É quase... A gente desistiu, assim, tipo, cara, deixa esse de lado porque não tá tracionando. Mas se eu olhasse só os números, que por isso que eu ia testar, né? Eu te olhei os números, foi pra linha de frente, falei, cara... A gente foi entender, pô, esses caras são muito assediados, todo mundo quer falar com eles, eles têm... Aí você conversa com os CIOs, cara, os caras, os pepinos que esses caras resolvem, assim, Então, pra ele te ouvir, é muito difícil. E a gente viu que não é outbound, tem que fazer evento. Aí você começa a entender. É outro caminho. Mas aí você vai abrindo um e vai entendendo cada um. E assim, quanto tempo mais ou menos levou para você começar a ver a máquina de vendas funcionando? Porque isso é um grande desafio da galera de tecnologia. Porque a gente tem muita ansiedade de querer que o investimento retorne, mas a gente sabe que tem um processo de amadurecimento, né? Sem dúvida. Eu acho que ali, cara, em uns 6 meses a gente começou já a ver resultado. Entendeu? Na verdade, teve ali uns 2 meses de estruturação. E aí mais um ou 2 meses para contratar a gente, né, que vocês ajudaram. E para mim, foi uma das melhores coisas da consultoria de vocês, foi a contratação. Sério? Não, por quê? Porque vocês deram vários insights que a gente não olhava na contratação. De olhar de venda mesmo. E aí é natural, você vai estruturar 1, 2 meses, vai contratar 1, 2 meses, até a pessoa entender onde você tá, ela começar a ter o discurso, o treinamento da empresa, mais 1, 2 meses, cara, dá 6 meses tranquilo ali. Mínimo, para você começar. E eu acho um tempo ótimo. Não tem mágica, gente. Não, eu vou botar alguém aqui mês seguinte. Não vai, vocês sabem, não vai. É um processo mínimo. E aí, beleza, 6 meses eu comecei a ver resultado, mas aí você começa um resultado baixo, cara, agora vamos rampar, né? Como é que eu melhoro isso aqui? Como é que eu vejo? Tá ligando pouco? Tá ligando? Qual que é o discurso? Aí você começa a otimizar esse cara, essa linha, né? Pra ela ser cada vez melhor. Então, eu acho que é um processo natural. Não adianta, né? E o gol pra mim, por que tá na contratação, né? A gente sabe, cara, errou na contratação, você perde meses. Cara. Leva muito tempo pra descobrir, cara. Não, é porque você demora, sei lá, 1, 2 meses pra trazer a pessoa. Aí você demora 1, 2 meses pra treinar. Aí, mas você entendeu errado, cara, 6 meses, perdeu 6 meses. Contratou errado, é mínimo, você perdeu 6 meses. É sério. E um ano tem 2 vezes isso? Né? Então, pois é, e contratou errado, cara, é tiro no pé.
E aí, nessas trilhas novas, a gente contratou uma pessoa errada, porque a gente nunca contrata um só, né? No mínimo par. Porque, pô, errar 2 aí também Estatisticamente falando, né, velho? Mas Tem você que fazer errou uma merda muito grande. Aí você errou um, você tem que começar tudo de novo. Então, no mínimo, a gente vai de par e vai indo e vai crescendo. E também para um onboard de 2 em 2 é bem mais fácil. Mais É o mesmo esforço, né, É. cara? No mínimo 2. Ideal é contratar mais, porque o onboard é o mesmo, o treinamento é o mesmo. Mas a gente tá indo devagarinho. E, tipo assim, resultado. O que você viu que mudou, né, com esse canal? Porque, cara, pra mim, assim, qual que é a dor que eu vejo do teu segmento de vender homes? É o que eu falo na imersão, né, cara? Nível de consciência, né? O cara, o Léo tá reclamando que o criativo tá errado, né? Ele tá reclamando que o negócio tá sem tempo. Ele não tá falando que tá sem workflow ou sem processo Sem dúvida. ou fluxo de tomada de decisão ou aprovação, né? Então você tem que gerar muita consciência na pessoa, Sem né? dúvida. Tem que gerar muita consciência, não é para toda empresa no sentido. Eu não diria nem para todo tamanho, por incrível que pareça. Depende do mindset de quem tá comprando. Já vi muita empresa grande que o cara tá comprando e não sabe o que tá comprando, ou tá indo atrás porque ele tem algum problema, e muito cara pequeno, que ele sabe onde ele quer atingir e fala, puta, eu preciso me organizar. Então vai muito da pessoa. Agora sim, você tem que chegar na dor do cara. Tipo assim, cara, quanto tempo vale a hora dele e quanto tempo vale o software? Você vai pagar em um dia dele aqui, de querer economizar, em algumas horas que ele economizar, paga o software. Para vocês é fácil, a decisão fala, puta, tá bom, onde que eu assino? Mas é chegar nessa dor do cara. Então, tipo, o que ele tá perdendo? Quais as consequências daquele processo não organizado tá tendo para ele? Então, a venda é muito consultiva. O nicho ajuda um pouco, porque às vezes eu trago problemas do nicho que ele não tem consciência e eu alerto a consciência dele, né? Chego para concessionária e falo assim, pô, quanto de nota você deixa de pagar porque é originado numa concessionária e não chega na ponta? Cara, no passado eu gastei tanto de multa. Eu falei, então. Então já tenho a linha lá. Pega a linha. Quanto você pagou de multa ano passado? Então tá vendo? A gente resolve esse problema. Então, e às vezes o cara não te procurou pra isso. Ele te procurou por um outro problema que ele tinha. Então você tem que aumentar, sim, o nível de consciência do cara. Não tem jeito. E o nicho nos ajuda nisso, pra conhecer o problema específico. E o que você teve de retorno, assim, com aceleração? Tipo assim, o que você percebeu que mudou na Homes? Cara, primeiro que foi. Eu tinha tentado no Gesta, que era nichado, e eu não tinha conseguido fazer outbound. Porque a gente não sabia fazer. Simples. Tentou fazer num nichado que eu conhecia, que eu era referência, a gente não conseguiu fazer. Então, eu acho que trouxe muito de valor. Pô, tem um método para fazer. Tem um começo, meio e fim. Tem aqui, você descreve o processo, vai gerar todos os textos bonitinhos, vai gerar todo o script de venda, todo o script pro nosso BDR, né, pro cara ligar lá pra ponta. Então existe um método para fazer e depois todo um método de medição. Tá indo bem, não tá? O que a gente precisa corrigir, quem precisa melhorar, quem precisa ajustar. Então, pela primeira vez a gente conseguiu que o processo de outbound saindo do papel. Então, para mim isso vale mais para mim do que qualquer outro grana que gerou. Por incrível que pareça. Por quê? Porque aqui eu sei que eu consigo agora fazer. Aí sim, eu consigo medir até quanto essa esteira me gera. Aí sim, cara, vou botar mais uma, mais duas, mais três, qual que é o tamanho do mercado e assim por diante. Mas a gente não conseguia fazer. No nosso caso também, por quê? Porque a gente era muito viciado no inbound. Inbound é gostoso, né? Chega o vídeo lá bonitinho. Decidido. Né? Não muito decidido, mas sei lá, você faz uma qualificação, né? Já tem o telefone, já tem tudo do cara. Não tem que caçar ninguém, não tem que ficar ligando pra ninguém, né? Não tem que ficar escalando conta. Chega lá, não, esse aqui não é dor, descarta. Não, esse aqui é bom, passa pro vendedor. Fácil, né? Então, tanto que o time era todo novo, o outbound. Não usamos mesmo, porque não dá. O cara do SDR, ele... É outra espécie. É outra espécie. Então, o grande valor pra mim foi assim, cara, existe um processo bem feito, de começo, meio e fim, que vai sair do outro lado. Ponto. Então, acho que esse foi o grande valor que vocês aportaram lá pra gente. E é engraçado que, tipo, o Rafael, ele é bem o perfil de cliente que a gente mais ajuda, né? Que é um cara que, tipo, você entende muito do teu business, você tem uma visão técnica, onde você sabe onde o bicho pega, onde não pega. E só que pelo fato de você entender muito o teu produto, e a gente tem a porcaria da maldição do conhecimento, que a gente acha que tá todo mundo na nossa cabeça, né? Isso acaba limitando a capacidade do time de ter uma argumentação de sair do produto e ir para onde que o cara tá perdendo dinheiro, que é onde a magia acontece. Sim, exatamente isso. Agora, podcast de vocês, eu fiquei com uma dúvida. Você tem o mesmo dor que a gente, né? A área de vendas tem toda a empresa.
Vocês também nicham, não nicham? Então, a gente Ou começou... você faz um assim, corte? quando eu corto, Ah, se eu fosse fazer assim, o ICP, é produto complexo. É produto que tem baixo nível de consciência e que tá tem bom. alto LTV. Porque Tá também não fica de pé em qualquer tipo de segmento. O sim. cara não consegue tracionar. Nossa LTV é mais de 70 meses. Aí. Não, cara, tipo assim, você só não tem LTV se não implantar. Não é isso? É isso. Se não tracionou no começo. É. É isso. Eu preciso que o cara comece Porque a depois usar. já acabou. era, Já meu irmão. era. É igual, cara, só traficante e diretor de software usuário. É O isso cara aí. não sai mais, Não mano. sai mais. É muito difícil. Muito difícil. Então a gente tem essa dor, mas a gente ajuda muito em tecnologia é o primeiro, depois serviço, depois TI, né? Que Tá bom. você vê que desce, que não deixa de ser tecnologia também, mas é TI, tipo alocação, outsourcing e tal. Então é onde a gente foca mais. E total, o cliente não procura a gente porque ele quer máquina de venda, ele procura a gente porque ele quer mais indicação, ele quer mais lead, ele não tem consciência do problema que ele tem em relação a isso, né? Cara, futuro, pra onde é que nós vamos? O que tá vindo aí de inteligência artificial? O que tem de novidade chegando? Cara, tem bastante. A gente, foi esse mês, a gente criou uma diretoria inteira de inteligência artificial. Sério? Criamos, tá vindo uma pessoa de fora essa semana, já começou, e ele vai trazer outras pessoas, enfim, assim, a gente já tinha isso na cabeça, cara, precisamos fazer, a gente já tinha as ideias, mas, cara, conciliar isso com o nosso dia a dia, Nunca vira cara, prioridade, é muito né, complexo, cara? nunca vira. E aí, acabou que deu certo, e eu criei essa diretoria nova, e aí, assim, lógico que é muito ligado a produto, mas ele tem a diretriz dele. Cara, as coisas que a gente está testando lá. Porque inteligência artificial é muito legal, é o futuro, mas como eu tenho outra empresa de software, o que a gente vê? O CIO, o CTO, eles têm muita dificuldade de aplicar. Uma coisa é o prompt lá, eu vou lá, pergunto, ele me ajuda pra caramba, dou contexto pra ele. Como vira processo, né? Como isso eu aplico no meu produto, como eu aplico no meu processo de empresa, e não só num processo específico, sei lá, de criativo, de texto, qualquer coisa. Como é que eu incorporo isso no Homes? Essas são as dificuldades, e aí a gente começou a fazer umas demos lá muito legais, cara. E como é que você vai precificar? Porque você vai ter o custo da requisição, né? Vai ser por volume. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E aí é um desafio, né? Porque todas elas cobram por token, né? O que é um token? Não É uma métrica muito louca. É uma métrica muito louca. Tem umas iniciativas já de mercado, acho que a Oracle tem de começar a cobrar por hora de máquina, que é o que todo mundo está acostumado. Só que não são as LLMs mais famosas, são algumas outras. Mas vai chegar nisso. Mas assim, a gente está fazendo testes, inclusive, para chegar na precificação. Porque é uma incógnita, né? Mas vai ser por volume. Não tem outro jeito de não ser por volume, ser de utilização da IA. E aí tem vários casos de uso. Cara, a gente viu lá um assistente nosso que lê o processo. Aí, tipo, o cara tem... Imagina uma empresa muito grande. O cara tem dúvida naquele processo. Ele fala assim, cara, o que eu tenho que fazer aqui? Aí o IA vai lá e explica, olha, esse processo aqui é um processo que tem uma nota fiscal. Provavelmente o cara tá te pedindo para você analisar. Aí o cara fala assim, tá, mas o que eu tenho que analisar numa nota? Ó, você tem que ver se o valor tá condizente com o valor que a outra pessoa aprovou. Você tem que estar condizente se é uma nota fiscal mesmo, se a data tá correta. Cara, você pode ser um auxiliar ali pro processo do cara. Esse é um exemplo, né? Agora, reconhecer documento, reconhecer contrato, cara. Ó, coisas que nossos clientes pedem há anos, que era super difícil de fazer, e era mesmo antigamente. Cara, é ridículo hoje. Então, assim, você sobe lá uma CNH, eu extraio todos os campos, preenche formulário para você e vai embora. Não precisa alguém ficar lá digitando. Coisa louca. Coisa louca, não precisa. Não, e assim, uma coisa que eu tenho feito no próprio GPT, né, que você vê, que não sei se você viu aquele mapeamento de persona que eu fiz, que eu subia a foto, sabe, dos campos que eu precisava e falava, cara, escreve para mim. E você não precisa mais. Isso. Né? É isso. É isso. Né? Não, e assim, você sobra um contrato, tipo assim, cara, esse contrato tá assinado? Não tá assinado. Coisas desse tipo. Então, você pode colocar mais sofisticação no processo que uma pessoa tinha que checar, tipo, várias das checagens da pessoa. No seu exemplo, eu não sei, precisava testar. Pô, será que ele consegue ver quantos minutos já tem? Com certeza. Com certeza, ele consegue fazer toda alguma dessas inteligências que você está verificando, a gente bota na inteligência artificial e ela já ou ela já reprova, ou ela quando você abrir, já tem todo um resumo assim, ó, cuidado que esse processo está com esse problema. E o que você tem que parar, analisar, olhar. Então é nessas coisas que a gente está vendo. Assim, como cada vez mais o processo ele seja mais autônomo. Sempre vai ter interação humana, a gente acha. Né? Mas como ele é mais autônomo, para eu ter menos interação humana. Ou seja, aquilo que é óbvio, cara, eu faço para você.
ou me pergunta que eu te dou o caminho. Agora, aquilo que deriva, beleza, aí alguém vai analisar. Sensacional. Então é nessa linha que a gente tá fazendo. A gente vai lançar agora, tem um evento dia 20, a gente vai lançar a nossa. Já com as demos já Sensacional. bonitinhas lá. Cara, primeiro, parabéns pela iniciativa, pela empresa. Sensacional o crescimento de vocês. Obrigado pela confiança e pela parceria. Cara, conta com a Growth. Legal. E quem quiser conhecer a Homes, qual que é o melhor canal? Quem quiser trocar ideia com o Rafael, o que faz? Cara, quando eu apareço no Instagram do Homes mesmo, que acho que é Homes Doc, que é o nosso Instagram, que é um canal nosso que mais movimentado, e tem nosso site que é homes.app. Mas eu apareço lá, pode falar lá, o pessoal cuida e tá lá, e, enfim. Quem chegou até o final tem presente, Léo? Tem. Tira o print aqui da tela, se você estiver assistindo pelo YouTube, né? Se não tiver, corre lá, né? Aproveita pra tirar o print. Vá lá no Instagram, marca @Thiago com TH Reis. leonardo.alexandre.si e a Homes Doc. HomesDoc. Lá no Stories, você marcando a gente, você vai receber um presente lá direto no seu link do direct. Boa. Pra conta.